Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia, no nome de Jesus te dê muita graça e muita paz. E um assunto muito sério hoje vamos falar, por isso tardamos 2 dias para gravar esse vídeo, mas sabemos também que quando entramos nesta área, muitos sofrimentos, muitos ataques temos, né? Porque estamos falando de coisas sobrenaturais e das trevas, né, tenebrosas que atuam nos nossos dias. O título da mensagem de hoje é: Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu sou o Senhor que vos santifico. Um assunto muito sério e por isso vamos orar primeiro. Meu Deus, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que assiste esse vídeo, oramos ao Senhor. Pedimos ao Senhor, oh Deus, que nos guarde, que nos proteja, que nos dê a paz, que nos dê a tranquilidade de falarmos de um assunto tão sério, Deus, que concerne as nossas vidas, ó Deus, ao mundo que vivemos, ao povo também hebreu do passado, e sabemos que temos muitas lições no que o Senhor está nos trazendo. No nome de Jesus, oramos pedindo a proteção do Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus e pelo poder que há no nome de Jesus, oramos. Assim, eu e esta pessoa que assiste, dizendo amém. Que Deus continue nos dando a graça dele, né? Vamos falar desse assunto. Eu sou o Senhor que vos santifica. Ou melhor, eu sou o Senhor que vos santifico. Em Levítico capítulo 20, nós vamos ler o versículo 1, 7, 8 e o versículo 26 e 27. São 5 versículos e nós vamos ler esses versículos juntos. Disse o Senhor a Moisés: Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Aí está o título da nossa mensagem de hoje. O versículo 26 diz: Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos para serdes meus. O versículo 27. O homem ou a mulher que entre vós for médium ou feiticeiro, certamente serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre as suas próprias cabeças. Que interessante esses 5 versículos que lemos e que a teor nos traz esse falar de Deus a Moisés para falar ao povo. O que Deus estava dizendo? Vocês estão indo rumo à terra prometida. Ali naquela terra tem pessoas ímpias, pessoas que adoram ao diabo. É engraçado que quando você vai estudar a Levítico capítulo 20, você vai esmiuçar isso e você vai ver alguns comentários de outras pessoas, homens que se dizem teólogos, homens de Deus, falam certas coisas que parece que não há discernimento no que falam. E eles dizem que este culto a Moloque, onde Deus estava proibindo e está proibindo aí no capítulo 20, né, não era propriamente Satanás, mas era uma imagem feita por homens e demônios, então atuavam através disso. Mas se você for estudar bem este culto a Moloque que Deus proibiu, e você vai ver o que requeria Moloque, você vai ver o próprio Satanás, o próprio diabo, o ex-Lúcifer, que era anjo de luz e se tornou anjo das trevas, agindo ali, tentando imitar Deus. Quando você vai perceber essa imagem, que claro que é feita por mãos de homens, porque qualquer coisa que for feita nesta terra tem a mão de homem agindo, homens de Deus ou homens do diabo. Tanto que a Bíblia, ela foi inspirada a homens, ela foi inspirada por Deus, né? A homens de Deus, por isso ela é a Bíblia Sagrada. Mas da mesma forma também tem o diabo falado com pessoas, né? E essas pessoas vão agindo em prol do que o diabo diz a eles e vão fazendo as coisas para perverterem o caminho de Deus.
Então vamos analisar. Deus está dizendo, quando vocês entrarem nesta terra, não prestem culto a Moloque. O que é a palavra Moloque em hebraico? Moloque em hebraico quer dizer Meler. Meler é rei em hebraico. Então, este Moloque aí está representando, ou Meler, está representando justamente aquele que quer ser Deus, que quer então se posicionar num trono, e você vai ver quando terminarmos esta mensagem, o último versículo que vamos citar, fala exatamente sobre este princípio da nossa conversa. Ele então quer fazer ou imitar tudo aquilo que Deus fez e faz para ele reinar sobre um certo povo. E Deus está dizendo exatamente isso. Eu vos tirei da terra do Egito. Eu vos separei para mim. Eu vos santifico para serem meus. Então não sirvam a Moloque, não prestem culto a Moloque ou a este Meler que existe, ou Meler, né? Não é Meler, porque Meler é um sotaque português, é Meler. Este Meler que está ali, ou esse que se diz Meler, que está ali entronizado na terra que vocês estão entrando. E quais eram os sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes deste Moloque? Existia uma estátua, né, de bronze, e esta estátua tinha então os braços estendidos, e ela tinha corpo de homem e a cabeça de um bezerro ou de boi. Então o que ocorre? No seu interior, no seu ventre, tinha algumas câmaras ali, algumas repartições, e essas repartições aceitavam ali alimentos, ovelha, boi, etc., neste ventre dele para serem sacrifícios, né? Como a farinha de trigo, bois, ovelhas e etc. Mas você vai perceber que nos requerimentos, que acredito serem 7 requerimentos que ele pedia ali, esse Moloque, através dos seus sacerdotes, não existia o azeite. Existia a farinha de trigo, mas não existia o azeite. Existia a ovelha, ou bezerro, ou boi, mas não existia azeite. O que ocorre é que tinha alimento, tinha carne, tinha sangue, mas não tinha azeite. E isso é muito interessante você observar isso nos nossos dias, e porque Deus não permitiu ou cegou a Moloque para que ele não pedisse o azeite, pedisse somente estas coisas. Depois, com seus braços estendidos, então, Moloque pedia que os primogênitos fossem sacrificados a ele, né? O que eles faziam? Eles acendiam, então, esta fogueira dentro, no ventre de Moloque, aquela estátua ia se tornando vermelha, como um bronze vermelho, bem como brasa, e então a criança o primogênito era levado, né, pelos pais ao sacerdote, e o sacerdote então colocava esta criança nos braços deste Moloque. No período que eles iam colocar a criança nos braços de Moloque, eles tocavam tambores de forma muito alta, para que os pais não ouvissem os gritos das crianças e então se arrependessem do que estavam fazendo. E por que os pais faziam isso, oferecendo os seus primogênitos, né, cegados, né, tomadas suas mentes pelo diabo, que era este Moloque? Em troca de longevidade, né, de vida longa e de prosperidade. Então eles entendiam que oferecendo os seus primogênitos ali, eles teriam outros filhos, teriam prosperidade e vida muito longa. Então era o sinal da oferta deles com os primogênitos, e os tambores eram tocados de forma muito alta para que eles não ouvissem os gritos, o choro da criança oferecida a Moloque. E de onde o diabo tirou esta ideia?
O diabo tirou esta ideia, primeiro, que ele era um ser que veio do céu, caiu do céu. Então ele sabia que Jesus é o primogênito, era o unigênito de Deus, e quando ele ressuscitou, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Quando ele veio, morreu, ressuscitou, ele se tornou o primogênito de muitos irmãos, porque iria a igreja adentrar então, nessa Trindade Santa, para viver com essa Trindade Santa na glória. Então Jesus seria o primogênito dos irmãos. E lá Abel ofereceu o primogênito dos seus sacrifícios. E quando você vai perceber, Deus também fala lá em Êxodo capítulo 13, os primogênitos são meus. Foi Deus quem pediu e ordenou ao povo hebreu, os teus primogênitos, tanto de homens como de animais, são meus. Então há ali uma cópia de este que se queria dizer Meler, que era Moloque, imitando Deus, dizendo, não, eu quero os primogênitos, eles são meus, e então eu em troca darei a vocês longevidade e darei a vocês prosperidade. E aquela raça ali cega de Canaã, os amonitas, eles então faziam isso, que viviam ali naquelas terras, eles entregavam seus filhos e fizeram esta a imagem a Moloque, para então sacrificar os seus filhos, e Deus diz, o homem que sacrificar o seu filho entre vocês, os hebreus, porque esta ordem era própria para os hebreus. O homem que sacrificar de vocês o seu filho, ele será morto. Ele então, tirando a vida do seu primogênito e oferecendo a Moloque, ele será morto. E não só ele, mas aqueles que contribuírem com ele, ou forem omissos, ou forem compactuarem com o que eles fazem, também serão mortos, serão banidos do meu povo. E nós lemos que outros pecados ali também eram dignos de morte dentro do capítulo 20. Você pode esmiuçar o capítulo 20 e ver que eram pecados de pena de morte. Então Deus instituiu no meio do seu povo a pena de morte para aqueles que se sacrificassem ao diabo, que prestassem culto a Satanás, oferecendo o seu primogênito, que pertencia a Deus, porque ele estaria usurpando algo que Deus requereu para ele, para dedicar ao diabo, ao falso Deus Moloque, o Deus dos amonitas. Mais tarde você vai ver que, nos nossos estudos, que o povo sim sacrificou a Moloque, que eles entraram e cometeram muito dos pecados daquela terra de Canaã, uma terra que Deus separou para dar para eles, Deus santificou a terra para dar para eles, Deus ajudou o povo a banir dali os seus inimigos, mas eles não baniram os cultos, a esses falsos deuses ali. E o que isso quer dizer para as nossas vidas? O que isso está trazendo para nós? O título da nossa mensagem é: Eu sou o Senhor que vos santifico. Deus disse isso ao povo hebreu: eu sou o Senhor que vos santifico. Mas quão distante está, ou quão próximo está esta palavra para a igreja do Senhor Jesus? Acontece hoje culto a Moloque nos nossos dias? Sim, acontece culto a Moloque nos nossos dias. Muitos pais dedicam seus filhos ao diabo para que eles tenham sucesso. Muitos pais estão queimando seus filhos, oferecendo ao diabo nos dias de hoje, para que eles tenham sucesso. E muitos sacerdotes de Moloque hoje estão agindo nos nossos dias. E quais são esses sacerdotes? Nós lemos aí alguns deles, mas eu vou citar alguns que você nem imagina que são sacerdotes do diabo. Aquela mãe que se tornou mãe numa atitude aí sexual impensada e que tem um filho no ventre, e ela então faz o aborto deste filho e procura um médico. O médico é o sacerdote do diabo que está fazendo este aborto.
E ele está tirando um inocente, né, ali para queimar esta pessoa, para matar esta pessoa. E então ele te anestesia, usa os meios que tem que fazer, que ele usa sempre para fazer sua prática, para que esta criança seja consumida no teu ventre, mãe. Você está dedicando o teu filho a Moloque, ao diabo, matando-o dentro do teu ventre, e o sacerdote do diabo é o médico, né, o enfermeiro, quem quer que seja, que esteja fazendo este trabalho em você. Tem os médicos que fazem os abortos, que são sacerdotes do diabo. Tem também muitos sacerdotes, sacerdotisas, como nós lemos 2 deles aqui, que são os médiuns e feiticeiros, os macumbeiros, que fazem essas oferendas de magia negra aí, oferecendo pessoas, sacrificando pessoas, dedicando as suas vidas a Moloque, ao diabo, para destruir outras vidas. Estas pessoas, a Bíblia diz que no meio do povo hebreu, os médiuns deveriam, os feiticeiros deveriam morrer apedrejados, para que fosse banido estes sacerdotes de Moloque do meio do povo. Então hoje, muita gente convive com feiticeiros e com médiuns aí, omitindo que eles são sacerdotes do diabo, como macumbeiros, omitindo que eles são sacerdotes do diabo. O que eles fazem desagrada a Deus, e Deus irá queimá-los no fogo do inferno se eles não arrependerem a tempo dos seus maus caminhos, se converterem a Deus e buscarem um perdão de Deus. Mas o título da nossa mensagem é: Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, se você quer ter uma vida santa diante de Deus, como igreja do Senhor Jesus, Levíticos não está fora dos seus planos, não. Levítico é para a igreja do Senhor Jesus. A santificação é para a igreja do Senhor Jesus. Diante deste mundo tenebroso, deste mundo onde as forças do mal trabalham e trabalham em alta velocidade para destruir a igreja do Senhor Jesus, é necessário que a igreja se jogue aos pés do Senhor Deus e busque a Deus, busque leitura da palavra de Deus, busque viver uma vida santa, e é Deus quem nos santifica. Mas para você ser santificado por Deus, você precisa deixar as obras das trevas. Haja vista que tem alguns comentaristas que dizem: nós somos a igreja do Senhor Jesus e mesmo que pecamos, nós continuamos santos diante de Deus. Não, se você pecar, você deixa de ser santo. Você deixa de ser separado porque você está profanando o nome de Deus Santo. Então, nós, para sermos igrejas do Senhor Jesus, precisamos fugir do pecado, abominar o pecado e pedir a Deus misericórdia, um acompanhamento. Pedir a Deus que cuide de nós, que nos proteja e nos guarde, que Ele tire de nós tudo aquilo que não pertence a Ele e não nos deixe pecar, porque Deus não tem prazer no pecado. Deus não pode conviver com o pecado por Ele ser santo, ser perfeito. Por isso que nas nossas mensagens a gente diz sempre: seja perfeito, seja santo, porque se você quer morar com Deus e quer representar Deus, a única maneira é ser santo. Qual é o outro culto a Moloque nos nossos dias? O culto aí chamado de carnaval, onde os seus sacerdotes, os carnavalescos, fazem como fazia o sacerdote no passado. Lá, tocavam os seus tambores de forma muito alta para contagiar aqueles que são pagãos, aqueles que oferecem esses cultos ao diabo. O carnaval é do diabo. O culto a Moloque era cheio de prostituição, de orgias, de falcatruas, de bandidagem, de projetos ruins. E o carnaval é tudo isso aí, é uma festa da carne oferecida ao diabo, onde se toca tambores, onde as pessoas se prostituem, como prostituir lá diante da imagem de Moloque, e depois algumas até naqueles atos insanos lá geram crianças e depois abortam essas crianças com os sacerdotes do diabo, que são esses médicos abortistas aí. E o que acontece? Este culto a Moloque tem sido efetuado
todos os anos no Brasil e às vezes em outras partes do mundo por pessoas servidoras do diabo. Então, se você pula carnaval, ama carnaval, gosta do carnaval, você está prestando um culto ao diabo e você precisa pedir a Deus para te libertar. E você nascer de novo através do poder do sangue, da morte, da ressurreição, do sacrifício de Jesus e começar a ter uma vida santa diante de Deus, porque o diabo veio para usurpar aquilo que é Deus. Eu quero ler para você a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 2, o capítulo 2, o versículo 4, que diz que o diabo se levanta contra tudo que é Deus, tudo que é objeto, tudo que é culto em adoração a Deus, ele se levanta para sentar num trono acima de Deus e querer ser superior, muito mais alto do que Deus. Esta é o diabo, essas ações são do diabo, mas Deus diz: eu sou o Senhor que vos santifico. Só buscando a Deus nós poderemos ter uma vida santa diante de Deus. E enquanto você diz: eu peco, mas Deus perdoa, muito cuidado, você está vivendo enganado. Se Deus te santifica, você vive uma vida e pode viver uma vida fugindo do pecado, e uma vida santa com Deus é o que Deus quer para nós, para mim e para você. Por isso eu deixo esta palavra para você: fuja desses pecados, não aceite isso, não conviva com esse tipo de pessoa, cumprimente por educação, mas não seja omisso. Filho do diabo é filho do diabo e filho de Deus é filho de Deus, e Deus santifica os seus filhos e aquilo que pertence aos seus filhos. E o diabo um dia será queimado no fogo, como ele pediu os primogênitos, ele também será queimado no fogo. E ele só pediu os primogênitos porque o primogênito, Deus diz, eles são meus. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um abraço meu.